Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Bom, aqui nós vemos então uma maca, né? Esta maca era uma maca então portátil que poderia ser enrolada e carregada por um homem. Vamos ver o que Jesus diz a esse homem. Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Bom, aí aqui há um porém, né? A gente vê eles falando desses publicanos, né? Por quê? Por que eles falavam dos publicanos? Os publicanos, então, eram uma classe desprezada pelos judeus. Por quê? Porque eram os cobradores de impostos, né? E quem é que gosta de pagar impostos? Ninguém gosta, e naquela época não era diferente, principalmente porque eram próprios judeus, muitas vezes, a maioria delas, que eram esses publicanos, esses cobradores de impostos para os romanos. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Bom, então aqui antes de nós falar do vinho novo em odres velhos, nós vamos falar ali a respeito, né, da resposta de Jesus para eles quando eles falavam que os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles não estavam jejuando. Bom, só havia algo naquela época, uma tradição daquela época, é que quando havia um noivo, no caso Jesus, que é o nosso noivo, então eles tinham que ter amigos, o noivo precisava de amigos que o acompanhassem, né? Seriam companhias do noivo, que iriam com ele para trazer a noiva até a casa dela, né? Da casa dela até a casa dele. Então isso era um ritual que acontecia. Os amigos do noivo faziam isso, né? Eles andavam junto com o noivo até a casa da noiva, para que depois lá também as amigas da noiva trouxessem ela até a casa do noivo. E o casamento, a festa do casamento naquela época durava até 7 dias, né? E a mulher era considerada noiva por 30 dias. Então, por 30 dias, ela voltava para sua casa e vinha quando o noivo mandava chamar. Agora nós vamos ver esse próximo versículo, versículo 17, né? Sobre aqui, como nós já lemos, ouvimos, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem
impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Bom, aqui nós vemos uma passagem, né, muito conhecida, a passagem da mulher do fluxo de sangue. E por que ela tocou então na orla do vestido de Jesus? Você sabe o porquê? Por que ela não tocou no seu pé? Por que ela não tocou na sua mão? Por que ela tocou na orla? Porque ela sabia que o azul que estava na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, representava então a palavra de Deus. Lembra que nós vimos lá no Antigo Testamento que cada cor tinha um significado para eles, e o azul então significava, representava a palavra de Deus, e que ali estava um verdadeiro israelita, um verdadeiro sacerdote, cuja túnica não era vestida de hipocrisia. Então por isso ela creu, pela fé, que mesmo tocando na orla daquele verdadeiro israelita, daquele verdadeiro servo de Deus, daquele verdadeiro filho de Deus, ela seria curada, porque não era um cristão, como nos dias de hoje, vamos assim falar, em vez de israelita, vamos colocar a palavra cristão. Tem muitas pessoas que se vestem como cristão, quer dizer, que dizem, por causa de usos e costumes, vamos assim dizer, de algumas denominações, eles acreditam que eles são realmente cristãos, enquanto quem não guarda usos e costumes feitos por humanos, porque a Bíblia não nos fala a respeito disso exatamente assim como eles apregou, até mesmo porque Jesus eram vestes túnicas, e os homens hoje usam calça, então se fôssemos usar esse critério, os homens deveriam estar também usando túnicas, todo mundo deveria estar usando túnica. Mas enfim, eu não quero entrar nesse detalhe, mas as pessoas às vezes julgam as pessoas por causa da vestimenta, sendo esta mulher, ela sabia que tocando na orla do vestido de Jesus não era por causa que ele estava de túnica, mas sim porque ela sabia que o caráter de Jesus, que a índole de Jesus era inquestionável. Então por isso ela toca na orla e ela fica sã. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Bom, quero então encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus. Que os publicanos, eles eram uma classe desprezadas, classe desprezadas,
para que esse parece uma cobra fazendo corta essa parte lana.